O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, para mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Podemos nos assentar? Sentados mesmo, rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardião, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, todos nós, pela graça do batismo, somos discípulos e discípulas do Senhor. E o que isso significa, de fato?
Significa que o discípulo deve seguir os passos do Mestre. O discípulo deve imitar as atitudes do Mestre. E nós, como cristãos, Jesus Cristo, além de reforçar os mandamentos que nós devemos seguir, Ele mesmo nos deu o exemplo. E eu sei que para algumas pessoas, determinados mandamentos são mais fáceis de seguir do que outros. Isso depende muito da experiência de vida de cada um e também o momento em que a pessoa está vivendo. E por que eu falo isso? É que para alguns mandamentos e alguns princípios do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, que nós deveríamos seguir, muitos cristãos fazem vista grossa. Muitos cristãos fingem que não é com eles. E muitos cristãos vão dar as piores justificativas do porquê que não seguem determinadas orientações, determinados mandamentos ou determinados exemplos do próprio Cristo. E aqui em questão, eu não estou falando, por exemplo, da questão do perdão, do perdoar, do ir pedir perdão, do perdão aos inimigos e de oferecer a outra face, que também é muito difícil. É um outro princípio que vai permear todas as leituras de hoje, vai perpassar nas 3 leituras, sem exceção, e cada uma, a primeira, a segunda e o Evangelho, numa questão bem específica do mesmo mandamento, ou do mesmo princípio. Como assim? Nós temos a primeira leitura tirada do livro de Amós, e logo no início da leitura, nós temos o que ali sendo dito? Que não deveis zombar e menosprezar os humildes e os pobres da terra. Aqui muitos vão pensar, ou desejam pensar o seguinte: é na questão espiritual que a leitura está falando. Mas eu digo que não é. Aqui, não zombar e cuidar dos humildes e pobres da terra diz respeito à questão material, diz respeito àqueles que não têm lugar para morar, aqueles que passam necessidade em suas casas, aqueles que não têm emprego ou que não conseguem um bom emprego, aqueles que não têm o pão nosso de cada dia nas suas mesas. Aí, quando a gente toca nessa questão de fato da pobreza e a nossa responsabilidade com esses nossos irmãos, muitos já torcem o nariz. E aí já vem dizer, lá vem o padre, vai tocar em questão política. Eu sinto muito, mas hoje vou tocar sim, porque diz respeito às leituras. Gostem ou não, concordem ou não, mas a nossa fidelidade é sempre a Deus e a sua palavra. E aí porque que as pessoas não gostam muitas vezes de tocar nesse assunto? Porque cuidar dos humildes e dos pobres é o preceito evangélico da opção preferencial pelos pobres que Jesus deixa muito claro nos evangelhos. O problema é que quando nós falamos da opção preferencial pelos pobres, nós vamos ter questões políticas ligadas à esquerda que infelizmente tentaram usurpar esse preceito, dizendo que tem cuidado ou responsabilidade com os pobres, mas isso é uma grande mentira, porque não estão nem um pouco preocupados com isso.
e por outro lado está maculado também pela teologia da libertação, que infelizmente também deturpou o preceito evangélico, o mandamento de Jesus da opção preferencial pelos pobres. Então aqui deixemos a teologia da libertação de lado e a questão política e vamos aquilo que é responsabilidade da nossa parte. E aí, uma das coisas que nos chama a atenção ainda na primeira leitura é o que causa de fato a pobreza, ou aqueles que têm dificuldade de ter o mínimo para poder sobreviver. É uma palavra que muitos amam dizer para os outros, mas quando é para si também fingem que não existe, que é, desculpe a expressão, o maldito pecado da corrupção. A corrupção nada mais é do que a pessoa saber que aquilo é mal, aquela atitude é má, saber que vai prejudicar alguém e mesmo assim o faz. Ou por questão de poder ou status, a pessoa abre mão dos valores do reino, dos valores do evangelho e vai ali ter uma atitude que vai prejudicar a muitos. Mas a questão aqui não é, quando nós falamos de corrupção, não é pensar logo de cara em políticos que desviam dinheiro, de políticos que roubam aposentados do INSS, que também faz parte. Mas só que a gente não pode esquecer que para chegar a esse ponto, o exemplo, a falta de exemplo está na base. E qual é a base? Somos nós, que o Evangelho vem dizer em ser fiéis nas pequenas coisas ou injustos nas pequenas coisas. Para poder chegar nas grandes, a infidelidade começa nas pequenas. E eu cito alguns exemplos para que a gente tenha ideia. Foi essa semana que passou, eu voltava da natação, e aí passava ali perto do Nagumo, e aí parei no semáforo vermelho. Aí tinha radar, enfim, ali tudo isso, e limite de velocidade, é claro. E aí veio um motoqueiro atrás costurando todo mundo, um motociclista vindo, um motoboy. Aí quando ele vê que o sinal está vermelho, o que ele faz? Ele pega, fica com uma mão ali no guidão e a outra ele coloca atrás tampando a placa, para que o radar não detecte a placa e dê a multa a ele. Outro caso, há alguns anos atrás, eu vi uma reportagem num programa de domingo, que falava, desculpe que eu vou pegar um pouco no pé dos motoboys, só para poder citar de exemplo. Eu assistia, e aí esse programa de TV, e a reportagem era sobre essa questão dos motociclistas passar em sinal vermelho, e aí para poder entregar o alimento, enfim, aqueles que pedem algo para comer, enfim. Aí um professor, que esse professor Edu tem ali o contato com jovens e adolescentes, é um educador, e aí durante o dia ele dá aula da disciplina dele, e aí à noite ele complementa a renda dele fazendo entrega, sendo motoboy. Qual foi o problema? Ele virar e falar para o jornalista o seguinte: olha, a gente sabe que ultrapassar, a gente sabe quando ultrapassa errado, a gente sabe que é errado passar no sinal vermelho, mas é porque a gente quer entregar o mais rápido possível o alimento para a pessoa.
A gente quer chegar o mais rápido possível para poder fazer o maior número de entregas possível. E aí o que acontece? É nessas horas que assim se utiliza de um bom argumento para poder justificar uma infração, para poder justificar um ato errado, porque a pessoa sabe que está infringindo ali leis de trânsito, mas é normal, e aí quer me cobrar de político que rouba ainda. Ou, eu sei que hoje em dia é mais difícil, mas as pessoas, quando a gente usava mais o dinheiro para poder pagar ali as nossas contas, aí digamos que a pessoa pega um troco ali no caixa, no supermercado, no mercadinho ou numa loja, pega o troco ali, olha para o troco e fala: nossa, a pessoa deu um troco a mais, está errado. Ah, mas o problema é dela, ela que não prestou atenção, então vou ficar com isso e vai embora. Não pensa que aquela pessoa podia estar num mau dia, ou que estava começando ali no trabalho, ou que tem uma certa dificuldade, que será responsabilizada no final por conta desse erro. E a pessoa que pega esse valor a mais e vai para casa, me desculpe, é roubo. Para que a gente entenda, então, do que adianta cobrar lá de cima, sendo que aqui embaixo as pessoas não estão agindo com coerência, não estão sendo honestas, e mais ainda, zombam quando acontece esse tipo de erro. Então a gente precisa começar a entender que o exemplo começa em nós, não nos outros. Se a gente faz a nossa parte, vive o exemplo da maneira correta, aí sim a gente vai poder ter hombridade e firmeza de dizer: está errado a corrupção na política, está errado roubar aposentado no INSS, está errado as filas na saúde, médico que bate o ponto e vai embora no posto só para receber o salário. Está errado, mas se a gente age com coerência, aí eu vou poder ter todo o direito do mundo de cobrar e de exigir. Mas, como eu disse, a gente pensa no erro, no pecado, mais dos outros e não no nosso. Continuando a reflexão, nós temos a segunda leitura da primeira carta de Timóteo. E aqui, essa carta vem falar que o discípulo de Jesus deve interceder pelos homens, rezar pelos homens para que façam a sua missão. E aqui nessa segunda leitura é dito a oração pelos governantes. Vou chamar a atenção, sim. Uma pessoa por esses dias falava: nossa, não dá para tocar muito na segunda leitura, porque no Brasil a gente está muito polarizado, as pessoas estão muito inflamadas. Eu só disse para essa pessoa: não estou nem um pouco preocupado. A palavra, a nossa fidelidade é a palavra de Deus, não para poder falar o que as pessoas gostariam de ouvir, ou fingir, ou que a gente haja com omissão só porque tem gente que não vai gostar. Eu não fico nem um pouco preocupado com isso. Então, a oração pelos governantes, para que aqueles que nos governem cumpram o seu papel de cuidar da nação em que ele é responsável. E mais ainda, na segunda leitura é dito que para que todos se salvem, que cheguem ao conhecimento da verdade, isso também passe e é responsabilidade daqueles que nos governam.
para poder dar o mínimo de dignidade às pessoas e não brincar com a vida delas. Eu falo isso porque, olha gente, eu vou fazer um cenário aqui fictício, que não existe. Digamos que num determinado país, um grande país, que tem um grande potencial, tem um determinado governo que praticamente já está no seu alto escalão governando aquele povo por mais ou menos 5 mandatos, que vai dar mais ou menos 20 anos. E o discurso a cada eleição é sempre o mesmo: vamos acabar com a pobreza, vamos dar escola às pessoas, vamos ajudar as pessoas a terem um bom trabalho. É sempre o mesmo discurso, mas quando a gente vê a prática, não é isso que acontece. E sabe o que mais eu fico indignado com tudo isso? É porque brinca com a pobreza, é porque brinca com aquele que passa necessidade e que soa para poder ter o pão nosso de cada dia nas suas mesas. Zombam dessas pessoas e ainda acham que fazem muito e ainda tentam enganar. Dá o gás que tá bom, paga a luz que não tem, que eles vão esquecer o que eles vão nem ficar pensando no que a gente está fazendo de errado. Eles não estão preocupados em acabar com a pobreza, com a fome ou algo assim. Eles só querem manter o seu status e o seu poder e mais nada. E a pobreza ajuda eles, infelizmente, a fazer com que esse projeto aconteça. É demoníaco quando a gente olha para essa situação. Aí o padre, nesse mundo fictício, na confissão, tem que aguentar o povo e dizer: padre, eu não consigo fazer a compra do mês, está difícil de comprar carne, seja ela qual for, está difícil de comprar o mínimo para sobreviver. A gente vai no mercado, 5 sacolas já é mais de 300 reais, está difícil. E aí eu ainda tenho que ver cristãos que colocam seus amores políticos acima da vontade de Deus, que coloca seus amores políticos em pessoas acima do próprio Jesus, que não tem a capacidade de fazer uma autocrítica e dizer: erramos, falhamos e vamos tentar acertar. Não é isso que acontece. E é um absurdo quando a gente vê cristão compactuando com esse tipo de atitude, aplaudindo ou passando pano ou fazendo vista grossa. Isso é omissão, isso é compactuar com o mal. E se não formos responsabilizados aqui nessa terra, podem ter certeza que vamos ter que prestar contas da nossa omissão, da nossa cumplicidade diante de Deus. E aí diante de Deus não vai adiantar dar desculpinha, não vai adiantar passar pano, porque Deus sabe muito bem o que se passa no nosso coração. Aí nós temos o evangelho da celebração, que conclui essa nossa reflexão. Eu já vi, gente, pessoas fazendo assim, tentando torcer o evangelho para justificar que o administrador infiel aqui, ele se converteu, que ele mudou de vida. Não, ele não mudou de vida, ele não se converteu. Desculpa a expressão, foi um safado e continua um safado dentro do evangelho. Por quê? O patrão descobre que ele está passando a mão ali nas riquezas do patrão, e aí o patrão pede para que ele preste contas, e aí o que ele pensa?
olha, eu vou pedir perdão, eu vou mudar de vida, eu vou tentar ser alguém melhor agora. Não é isso que ele faz. O que ele pensa? Olha, para cavar não tenho forças, mendigar eu tenho vergonha. Então eu já sei, vou fingir ser bom com aqueles que devem com o meu patrão. Por quê? O cara, 100 litros de óleo, ele fala, coloca 50. 100 medidas de trigo, coloca 80. Os 50 litros de óleo e as 20 medidas de trigo aqui, era o que ele passava a mão no patrão, é o que ele cobrava mais, para poder ficar com ele, fora a comissão que ele ganharia do patrão, se fizesse o trabalho correto. Então ele não está agindo com bondade, ele está agindo dessa maneira para que os devedores tenham dó dele, pensando que é uma boa pessoa, para poder ele não ficar sem casa ou sem moradia, ou não ser responsabilizado como deveria, por conta do roubo que fez com o patrão. É por isso que no Evangelho de hoje é dito que os filhos deste mundo são muito mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz, porque tentam agir com esperteza, com safadeza, para poder tirar proveito. Se esse administrador estivesse convertido, o que ele ia fazer? Além de tirar ali na promissória os quilos e litros a mais dos produtos, ele ia devolver para o patrão, iria devolver para quem ele tirou o valor que ele roubou, o valor da sua infidelidade. Se ele tivesse essa postura, aí sim nós podemos falar de conversão, aí sim nós podemos falar de mudança de vida. Caso contrário, continua um safado e quer ainda tirar proveito da situação, porque não se arrependeu de fato. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida, aí tem hora que a gente escuta muito assim: padre, minha vida não vai para frente, tem algo que não está certo, eu não sei o que está acontecendo, enfim. Quando a gente vai olhar um pouco mais a fundo nessa situação, é porque a pessoa está sendo infiel com Deus, está sendo infiel consigo mesmo, está sendo infiel com os outros. E aí, quando começa a vir o fruto dessas infidelidades, aí as pessoas não aceitam, e ainda fica murmurando: nossa, por que minha vida não vai para frente? Por que as coisas não dão certo? É a mesma coisa dos exemplos da primeira leitura. Quando, digamos, eu vi isso há poucos dias também, o motoboy passa ali no sinal vermelho, no cruzamento, o carro não para, e aí tem a colisão, o motoqueiro voa da moto, bate a cabeça na guia e infelizmente morre. Aí eu tenho certeza que no velório, em outros lugares, vão estar dizendo o seguinte: olha só, era um trabalhador, olha só como Deus é ruim, olha só como Deus é injusto, olha só, morreu tão cedo. Não coloque Deus na conta de ninguém nesse momento. Infelizmente foi irresponsabilidade de não seguir a lei de trânsito como deveria, e isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Então, se nós queremos que a nossa vida vá para frente, que tenhamos enfim prosperidade, precisamos fazer sempre o que é certo, no nosso caso, a exemplo de Jesus. A nossa fidelidade aos valores do reino, e não se permitir vender, não se permitir ser comprado por nada, nem por status, por poder e muito menos por dinheiro, para que realmente nós possamos ter uma vida digna.
aqui nessa terra e ajudar muitos outros também a irem pelo mesmo caminho. Então, que nesta Santíssima Eucaristia Deus nos ajude, que a sua graça esteja sempre junto de cada um de nós e que, de fato, a nossa fidelidade seja ao reino e não para poder agradar as pessoas. Que a nossa fidelidade seja a Jesus Cristo e não nos permitamos corromper por nada. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.